Olá, estudante! Nesse vídeo eu vou resolver a segunda fase de física completa para você que quer arrebentar e passar em medicina na UES. Agora, se você quer uma preparação completa para a Universidade Estadual do Ceará, feita comigo, venha para o meu curso online para você passar na UES. Você tem na descrição do vídeo o melhor curso de física para isso, o link está lá. Agora vem comigo para a gente fazer as questões de 2022.2. Vamos lá! O Scud é um míssil balístico de curto alcance e um pequeno número desses mísseis de origem soviética foi utilizado em 1973 na Guerra do Yom Kippur, liderada pelo Egito e pela Síria contra Israel. Suponha que, ao atingir sua altura máxima, um Scud tenha a velocidade u em um local em que a aceleração da gravidade vale g. Nessas condições, a componente centrípeta da aceleração do míssil em um ponto de sua trajetória, supostamente parabólica, no qual o módulo de sua velocidade vale v, corresponde a. Observe que, ao atingir sua altura máxima nessa trajetória supostamente parabólica, a gente vai ter a velocidade com valor u. Apenas a componente horizontal da velocidade existe no ponto de altura máxima, mas ele quer a aceleração centrípeta, ou melhor, a componente centrípeta da aceleração do míssil, quando está neste ponto em que a velocidade vale v. A complexidade deste problema é enorme. Por que razão? A gente sabe que neste ponto da trajetória com velocidade v, nós temos a direção tangencial da trajetória e a direção perpendicular. Esta direção perpendicular à trajetória também é chamada de direção centrípeta. Por que razão? Neste ponto aqui da trajetória existe uma certa curvatura que poderia ser compreendida como um pedaço de circunferência, de tal maneira que haveria aqui uma direção apontando para o centro desta trajetória circular hipotética. Então, a gente deveria observar esta trajetória parabólica neste ponto como semelhante a um pedaço de uma circunferência. Veja a abstração necessária para isto, que é comum apenas em exames de mais alto nível, como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, Instituto Militar de Engenharia e demais vestibulares militares. Mas tudo bem, estamos aqui, vamos resolver. A gente vai poder decompor esta aceleração que o objeto apresenta, que é a aceleração da gravidade, em duas componentes. Então, nós vamos decompor a aceleração em uma componente que aponta para o centro, chamada aqui aceleração centrípeta, e a outra componente desta aceleração, na direção tangencial, é também chamada de aceleração, que tem o mesmo valor da escalar. Então, aceleração tangencial e aceleração centrípeta, estas são as duas componentes. Mas a gente precisa observar que existem ângulos aqui envolvidos nessa história. E olhando para isso, a gente também deve lembrar que é costumeiro fazer a decomposição do vetor velocidade, mas geralmente quando a gente vai fazer esta decomposição do vetor velocidade, nós a fazemos em outras duas direções, que seriam a direção horizontal, que costumamos chamar de x, e a direção vertical, que costumamos chamar de direção y. Esta velocidade tem duas componentes. Uma componente na direção x, que a gente chama de Vx, que se mantém constante pelo fato de a aceleração só atuar na vertical. Então, o valor que o Vx tem aqui também tem acolá. Opa! Então, o valor de Vx vale u. Lá em cima, só não vamos ter a componente y. Então, aqui nós temos o Vy. Aí você, nessa hora, talvez se pergunte o que fazer com tanta
informação. Vou repetir aqui, vou para o cantinho para você conseguir enxergar e vou trazer as duas informações em conjunto. Eu vou pegar aqui esses eixos x e y e colocar aqui. Eu preciso que você visualize a existência, vamos representar aquele U que não veio para cá, de um ângulo que vai aparecer tanto aqui quanto aqui. Esses ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Eu poderia chamar este ângulo de um certo ângulo θ, que vai aparecer aqui também. De tal maneira que eu posso dizer que este triângulo retângulo de cá, que eu estou achurando de preto, é semelhante a este triângulo retângulo de cá, que eu também estou destacando de preto. São dois triângulos retângulos semelhantes por terem 90, 90 e θ, θ. Se você quer saber o valor da aceleração centrípeta, você deve visualizar que este cateto aqui tem o mesmo tamanho da aceleração centrípeta. Da mesma maneira, eu posso dizer que este cateto aqui tem o mesmo tamanho do U. Assim, a gente pode fazer uma semelhança observando o seno de θ. No triângulo aqui de cima, cateto oposto U sobre a hipotenusa V. Neste triângulo aqui de baixo, o seno de θ vai ser cateto oposto à aceleração centrípeta sobre a hipotenusa, que é o ângulo oposto aos 90, que vai ser o G, a nossa aceleração como um todo. Logo, esta componente centrípeta da aceleração pode ser escrita como U vezes G, passei o G multiplicando para lá, dividido por V. E este resultado está presente em uma das alternativas, G vezes U sobre V, que é a alternativa C de casa. A complexidade desse problema está no fato de que a gente está muito acostumado a identificar a aceleração centrípeta como tendo valor v ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado r, e só isso. A gente não costuma estudar a aceleração centrípeta como componente da aceleração geral do objeto, e assim fazer todo esse estudo geométrico que nos leva ao gabarito C de casa. A equação de estado de um gás ideal geralmente é representada como PV igual a nRT, equação de Clapeyron. É baseada na hipótese de que as moléculas do gás são massas pontuais de volume negligenciável, sujeitas a colisões perfeitamente elásticas. Para um gás real, não ideal, uma equação que leva em consideração o tamanho das partículas, bem como as forças intermoleculares, entre elas, remonta a 1873, derivada por Johannes Diederik van der Waals. O famoso Van der Waals, a gente vê muito em química. A equação que leva seu nome é apresentada como P menos A sobre V ao quadrado vezes V menos B é igual a RT, onde T é a temperatura absoluta, P é a pressão, V é o volume e R é a constante universal dos gases. As constantes A e B são empíricas, ou seja, determinadas por meio de experimentos, e variam para cada tipo de gás. Em relação à constante A, presente na equação de Van der Waals, é correto afirmar que ela tem dimensão D. Então, é um problema de análise dimensional, onde nós utilizamos M para massa, L para comprimento e T para tempo. Como ele está falando desse pedaço aqui da equação, eu posso verificar que, se eu faço pressão menos A sobre V ao quadrado, este A sobre V ao quadrado é também uma pressão. Então, isto aqui é pressão e isto aqui eu também posso garantir que é pressão.
Douglas, como é que você tem certeza disso? Porque eu só posso somar coisas que tenham a mesma equação dimensional, que tenham a mesma unidade de medida. Então, se eu estou subtraindo ou somando duas coisas, necessariamente mesma equação dimensional. Então, A sobre V ao quadrado tem de ter a equação dimensional de pressão. Douglas, e qual que é a equação dimensional de pressão? A gente sempre estuda a pressão como sendo uma força dividida pela área. Douglas, vamos colocar aqui, eu vou escrever área para não confundir com o nosso A. Força, a gente vê que vem daquela expressão massa vezes aceleração. Tudo bem, isso tudo dividido por uma área. Mas aceleração é o quê? Velocidade dividida por tempo ou intervalo de tempo. Tudo bem, e aqui a gente ainda tem aquela área. Bom, mas velocidade a gente pode entender como distância sobre tempo, famoso ΔS sobre ΔT. Então, a equação dimensional de pressão vai ser correspondente a de massa vezes velocidade, que é deslocamento sobre tempo, isso tudo ainda aqui dividido pelo tempo que estava a colar, né? Vamos ajeitar para ficar organizado. Então, a gente tinha ali embaixo também intervalo de tempo. E aqui nós temos área. Qual que é a equação dimensional de massa? A gente representa a massa por m. Distância a gente representa por L e intervalo de tempo por T. E aqui dividimos de novo por T. Vamos continuar a história. E área? Área é um comprimento elevado ao quadrado, né? Um quadrado de lado de comprimento 2 com outro lado de comprimento 2 tem uma área de 2 vezes 2. E se esse 2 fosse em metros? 2 metros vezes 2 metros. 4 metros ao quadrado. Então, a área tem dimensão de metro elevado ao quadrado. Então, vamos ajeitar aqui. M vezes L sobre L sobre T. Sobre T é L sobre T ao quadrado. Bem, aqui nós temos o L ao quadrado na história. Dá para a gente repetir o de cima. Então, vamos lá. Colocar o M vezes o L sobre T ao quadrado vezes o inverso do de baixo. 1 sobre L ao quadrado. Ajeitando aqui essa expressão, dá para cancelar este quadrado com aquele L e ficamos com M sobre T ao quadrado e sobre L. Guarda isso daí. A gente sabe que a unidade de A, aqui pegando, não é mais área, é aquela constante A, dividida pela unidade de volume ao quadrado, tem de ser a unidade de pressão. Então, a equação dimensional desta constante A, dividido por volume, volume é em metro cúbico, é linha ao cubo. Então, L ao cubo, mas este volume está ao quadrado. E a equação dimensional de pressão é M sobre T ao quadrado vezes L. Ajeitando a equação dimensional de A dividido por L. Repito a base e multiplico esses expoentes. L à sexta vai ser igual a M sobre T ao quadrado vezes L. Dá para simplificar este L, fazer este 6 aqui se tornar um 5. Então, a equação dimensional da área vai ser M vezes L elevado à quinta potência, porque este L vai para lá, dividido por T ao quadrado. E dentre as opções, nós encontramos isto na alternativa
B de bola. A esmerilhadeira ou rebarbadora é uma ferramenta elétrica utilizada para esmerilar, aparar, cortar materiais metálicos. Muitos operários não fazem uso de equipamentos de proteção individual ao esmerilar, com a justificativa de que, mesmo com o metal aquecido ao rubro, as limalhas de ferro, por exemplo, são incapazes de causar queimaduras realmente sérias. Tal argumento tem seu fundamento baseado em quê? Na baixa temperatura da limalha de ferro, gerada a partir do metal utilizado? Alternativa B, na baixa condutividade térmica do metal? C, na pequena quantidade de calor trocada pela limalha? Ou D, no elevado calor específico do metal utilizado? O que faria a queimadura acontecer? Aconteceria a queimadura se a pele humana recebesse muito calor em um curto intervalo de tempo. Então, receber muito calor rapidamente provoca queimadura. Douglas, e fosse muito calor lentamente, assim, ao longo de 20 anos? Bom, aí a sua pele iria conseguir dissipar esse calor, não ia haver problema. Então, vamos lá. A temperatura da limalha é pequena? Não. Algo que está aquecido ao rubro tem centenas de graus Celsius, então não pode ser a alternativa A. B. Baixa condutividade de metal. Metal é bom condutor térmico. Nada de certo neste B. Bem, pequena quantidade de calor trocada pela limalha. E isso acontece porque o calor específico não é elevado, ele é pequeno. A quantidade de calor trocada no processo depende da massa, da limalha, do calor específico do metal e da variação da temperatura. A temperatura varia bastante, mas você tem uma pequena massa para a limalha, um pequeno calor específico, o que faz a quantidade de calor ser efetivamente reduzida, bem pequena. C de casa. Um gerador elétrico, cuja resistência interna, segundo o fabricante, é de 30 ohms, pode ser utilizado para alimentar o circuito externo de uma resistência variável, R, carga externa. Para uma escolha específica de carga R, o rendimento do gerador é de 75%. Nessa situação, a resistência elétrica do circuito externo tem que valor? Em um circuito simples como este, a gente tem o gerador e a resistência externa. Por conta da resistência interna, a tensão fornecida pelo gerador é menor do que a eletromotriz dele. Nós dizemos que o rendimento de um gerador é dado pela razão entre a DDP que ele fornece para o nosso circuito e a eletromotriz dele. Então, é definido como o rendimento do gerador esta razão, o quanto de tensão ele fornece dividido pela eletromotriz dele, que é maior do que essa tensão que ele fornece, transfere aí para o circuito. E disse o problema que isto vale 75%, que é o equivalente a 75 sobre 100. Então, já vamos colocar aqui 75 dividido por 100. E vamos continuar aqui com a história. A DDP, que é fornecida aqui no problema, é a eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Até aí está tudo tranquilo, mas o valor da resistência interna é de 30 ohms. Então, a eletromotriz menos 30 vezes I dividido pela eletromotriz é igual a 0,75. Fazendo o produto em X, a eletromotriz menos 30I vai ser 0,75 vezes
a eletromotriz. Vou passar isso aqui para o outro lado e aquele para cá. Porque eletromotriz menos 0,75 eletromotriz me dá 0,25 eletromotriz. E esse menos 30 vai para o outro lado, fica 30 e 30 dividido por 0,25 é o mesmo que 120. Então, esta eletromotriz é igual a 120 vezes I. Douglas, e agora? Você vai estudar o resistor. Você vai ver que a DDP fornecida pelo gerador vai corresponder a DDP nos terminais do resistor. Até aqui, nada de novo. Mas, olha que legal. Esta DDP nos terminais do gerador é a eletromotriz menos Rzinho vezes I. E a DDP nos terminais do resistor é R vezes I. Até aí, está tudo bem. Agora, olha que interessante. Esta eletromotriz não é 120 vezes I? Ao fazer esta substituição aqui na expressão, a gente vai poder cancelar todos os Is que aqui aparecem. Ah, e o Rzinho vale 30, então 120 menos 30 vai ser o Rzão. 120 menos 30, 90 ohms. E com isto, nós vamos ter como alternativa correta A de avião. Um estudante de física da UES, durante um experimento realizado com um espelho esférico convexo, observa e registra, em tabela, os valores da razão entre o tamanho da imagem conjugada pelo espelho e o tamanho de um objeto, ou para diferentes distâncias do objeto ao espelho. Quando a distância do objeto ao espelho foi P1, o valor registrado na tabela foi 1/2. E quando a distância entre o objeto e o espelho foi P2, o valor registrado foi 1/4. Com base nos valores registrados pelo estudante, a razão entre P1 e P2 é representada por qual das alternativas aí? Inicialmente, vamos verificar que se 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', a equação de Gauss, o F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. Isso daqui vai funcionar tanto na situação 1, então aqui a gente vai ter P1, P1', P1, P1', como vai funcionar também na situação 2. P2, P2', P2, P2'. Mas o que há de comum entre uma e outra situação? Ele diz que é o mesmo espelho, então nós vamos ter o mesmo valor de F. Ah, então vamos lá. Ele está colocando aqui para a gente o valor registrado na tabela para quê? A razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. É comum conhecermos a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', e a equação do aumento linear transversal. Tamanho da imagem dividida pelo tamanho do objeto é igual a menos P' sobre P. Substituindo este P' ali ou trazendo aqui do de cima para o de baixo, para ficar até mais fácil, isola ali na de cima, vê que valor encontra e substitui aqui. Nós encontramos que a razão entre o tamanho da imagem e do objeto é igual a F sobre F menos P, onde P é a distância do objeto até o espelho e F é o foco. O que a gente sabe aqui nesse caso? Quando a distância do objeto ao espelho é P1, o valor registrado para a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto foi 1,2. Para o valor P2 de distância, ele tem 1/4. Então, o que a gente sabe?
que na primeira situação, para o valor P1, a gente tem que a razão I sobre O é 1/2. Isto vai ser igual a F sobre F menos o P1. Agora, nós vamos para o P2. Quando a gente está com P2, a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto diz para a gente o problema, que é igual a 1/4. Isto vai ser igual a F sobre F menos P2. Nós podemos, então, encontrar o valor de P1 aqui na primeira equação e de P2 aqui na segunda equação, para depois fazermos a razão entre P1 e P2, que foi pedido no problema. Fiz o produto em x aqui do primeiro caso, 2F vai ser igual a F menos P1. E para que isso seja verdade, o P1 tem de ser igual a menos F. Aqui também fiz o produto em x, 4F vai ser igual a F menos P2. Então, P2 deve ser igual a menos 3F. Sabendo destes resultados, agora é só fazer a razão. O problema nos pediu o valor de P1 dividido por P2, menos F dividido por menos 3F, o que nos dá 1/3. E a opção correta, B de bola. Uma partícula executa um movimento harmônico simples de amplitude A, período T, ao longo de um dos seus eixos coordenados. Supondo-se nula a fase inicial das oscilações, a relação entre a energia potencial da partícula, U, e sua energia cinética, K, no instante T sobre 8, é tal que... Vamos aqui montar algumas equações. Isso vai incluir a função horária do movimento. A equação horária da posição x vai ser dada por A vezes o cosseno de ômega-t mais φ0. Em geral, a gente usa o cosseno para a posição x no ensino médio, e a UES adotou esta configuração. Mas ele diz aqui que a fase inicial das oscilações é igual a 0. Agora, vamos lembrar de outra relação. O valor de ômega, que é a frequência angular, é igual a 2π vezes a frequência, que é igual a 2π sobre o período. Agora, vamos à situação que ele descreve. Período sobre 8 vai ser o nosso intervalo de tempo. Então, nós vamos colocar que aqui x é igual a A vezes o cosseno de, no lugar de ômega, vou colocar 2π sobre o período, e no lugar do tempo, 1/8 do período. E com isto, nós vamos encontrar o valor de x nesta circunstância. Cancelando t com t, 2π sobre 8 é o mesmo que π sobre 4. Então, A cosseno de π sobre 4. Douglas, eu não lembro o que é π sobre 4. Π são 180 graus. Π sobre 2 são 90 graus. Π sobre 4 são 45 graus. Então, o valor de x é igual a A vezes o cosseno de 45 graus. E aqui você precisa saber que o valor disso é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, neste problema, o valor da posição x vai ser A raiz de 2 sobre 2. O que ele chamou de U é a energia potencial. Então, energia potencial vai ser o nosso U. Então, vou colocar aqui que o U é a energia potencial e numa situação massa-mola, a gente sabe que o U é kx² sobre 2. Confere? Bem, a gente sabe o valor de x. Então, vai ser k vezes o nosso x, que é a raiz de 2 sobre 2, ao quadrado sobre 2. Então, vamos ter k vezes a ao quadrado vezes 2 sobre 4 sobre 2. Opa, já ficou
mais elegante. K vezes A ao quadrado sobre 4 será o valor da energia potencial. Mas fica a pergunta, e a energia cinética, hein? E para descobrirmos a energia cinética, vamos aqui ao estudo da energia mecânica. A energia mecânica é uma constante no movimento harmônico simples e é dada pela soma da energia cinética com a potencial. Isso dito, quando a gente tiver a cinética mínima, a potencial será máxima. E quando a cinética for máxima, a potencial será mínima. Essa questão tem um nível elevado ao ponto de talvez ser interessante você revisitar a aula a respeito de movimento harmônico simples. Bem, quando a energia cinética é mínima, ela dá zero, que é quando para. E quando a energia potencial é mínima, é quando ela dá zero, que é quando você tem deformação x igual a zero. A potencial máxima é K vezes o x, máximo ao quadrado sobre 2. E a energia cinética máxima é m vezes a velocidade máxima, dividida, aliás, ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Isso aqui daria para a gente o valor da energia mecânica. E o x máximo, a elongação máxima de um MHS, é a amplitude. Então, nós podemos dizer que a energia mecânica do MHS é K vezes a amplitude ao quadrado sobre 2, ou m vezes a velocidade máxima adquirida ao quadrado sobre 2. Mas continuemos aqui com o nosso raciocínio. Se eu quiser, nesta circunstância, encontrar a energia mecânica, eu posso dizer que é dada por K vezes A ao quadrado sobre 2, em qualquer ponto, né? Então, no ponto considerado, estudado na questão, eu posso dizer que a soma da energia cinética com a energia potencial vai dar necessariamente este K vezes A ao quadrado sobre 2. A nossa energia cinética ele mandou a gente chamar de K. A potencial a gente já viu que é K vezes A ao quadrado sobre 4. E quando a gente coloca aqui nesta equação, o valor, aqui é a energia cinética, né? Que ele chama de K. Vou chamar do K maiúsculo, né? Vou usar um K diferente. K verde, pronto, um Kapla, praticamente, para a gente não confundir com o outro K. Este K aqui é a constante elástica. A gente pode até chamar aqui de K'linha. Pronto, K'linha, 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 K'linha. Esse K aqui com a linha é o K da constante elástica. Tudo bem? Para a gente não confundir com o outro K. Passando para o outro lado, este nosso K'linha ao quadrado, se você tiver 1/2 menos 1/4, então você vai pegar K'linha vezes A ao quadrado sobre 2 menos K'linha vezes A ao quadrado sobre 4. O resultado disto, faça com calma, vai ser igual a K'linha vezes A ao quadrado sobre 4. 1/2 menos 1/4 é 1/4. Sabendo disso, qual é a relação entre estas duas coisas? Dá uma comparada. São equivalentes, são, portanto, iguais. A alternativa que traz isso para a gente é a alternativa D de dado. A cada 9 minutos parte de um terminal rodoviário A, de Fortaleza, um ônibus da linha Bela Vista em direção ao terminal rodoviário B. Ao longo da via utilizada pelo ônibus e paralelamente a ela, um ciclista desloca-se na ciclofaixa em trajetória retilínea a 20 km por hora na mesma direção e sentido que o ônibus da linha mencionada, que a gente tem. O ciclista observa que são necessários 18 minutos para que 2 desses ônibus consecutivos o interceptem ao longo da via, supondo-se que a trajetória do ônibus também é retilínea e que ele se desloca com velocidade constante ao longo da via. A velocidade escalar dele em quilômetros por hora é. Dica: faça um esquema, desenhe antes de sair aplicando equações. Vem comigo. A primeira coisa que você deve notar
é a distância entre os dois ônibus consecutivos. Diz aqui o problema que a cada 9 minutos parte um ônibus da rodoviária. Então, a gente precisa saber que a distância entre um ônibus e o outro ônibus corresponde à velocidade do ônibus vezes este tempo de 9 minutos. Esta é a ideia. Essa distância entre os ônibus continua sendo uma constante, né, à medida que eles se deslocam. 9 minutos, velocidade do ônibus vezes 9 minutos. Veja que eu coloquei neste desenho o encontro deste ônibus verde com o nosso ciclista. O ciclista foi se deslocando e, como os ônibus são mais velozes do que o ciclista, chega uma hora, pelo que diz o problema, 18 minutos depois, o ônibus azul chega ao ciclista. Então, nesse intervalo de tempo, este ônibus azul veio daqui para cá, ou até usar outra cor. Olha, o ônibus azul percorreu essa distância daqui para cá, que vai ser a velocidade dele vezes 18 minutos. Porque agora a gente não está verificando o deslocamento de ônibus após ônibus, mas do ônibus para chegar ao nosso ciclista. E para que este ônibus chegue ao ciclista, são necessários 18 minutos. Para que um ônibus chegue ao ponto que o outro ônibus passou, disse o problema, são necessários 9 minutos. E a gente vai trabalhar com estas informações. Douglas, o que eu sei além disso tudo? Daqui para cá foi o deslocamento do nosso ciclista. Veja, ele veio para cá. Então, vai ser a velocidade do ciclista vezes o tempo que ele gastou para chegar aqui, que foi um tempo de 18 minutos. Então, velocidade V vezes os 18 minutos que se passaram daqui para cá. Mas a velocidade dele é de 20 km por hora e se passaram 18 minutos. Douglas, temos problemas com as unidades. Realmente aqui a gente tem problema, mas a gente vai conseguir resolver a questão fazendo uma relação entre as distâncias envolvidas. Olhando aqui a geometria do problema, essa distância daqui para cá corresponde a este V0 vezes 9 minutos, mais este tanto aqui, que são 20 vezes 18 minutos. Então, a soma do comprimento desta linha vermelha com esta linha preta tem de dar esta linha roxa. É difícil enxergar isso, mas pausando o vídeo, olhando com mais carinho, você vai conseguir observar. Então, a velocidade do ônibus vezes 9 minutos, mais a velocidade do ciclista, que é 20 km por hora, vezes aqueles 18 minutos, isso daí vai ser igual à velocidade do ônibus vezes 18 minutos. Neste caso aqui, os minutos não vão ser problema, porque como tem minuto em todos os termos, se eu dividir toda a expressão por minuto, este minuto vai se embora. Então, a gente vai poder dizer que VO vezes 9 mais 20 km por hora vezes 18, então 20 km por hora vezes 18 serão iguais a velocidade do ônibus vezes 18. Eu ainda posso dividir tudo por 9. Velocidade do ônibus mais 20 km por hora vezes 2 é igual à velocidade do ônibus vezes 2. Divide tudo por 9. Bem, fica claro que se eu colocar a velocidade do ônibus para o outro lado, 2VO menos VO dá VO, velocidade do ônibus. E ficamos com 40 km por hora. Está aí a alternativa correta para este problema, dedidado.
O cientista italiano Galileu Galilei, por volta de 1600, foi o primeiro a investigar as propriedades dos pêndulos, dentre as quais se encontra o isocronismo. Embora não tenha conseguido construir um relógio de pêndulo, realizou descobertas que tornariam o pêndulo um marcador de tempo bastante útil. Apenas em 1656, o cientista holandês Christian Huygens criou o relógio de pêndulo que viria a se popularizar por toda a Europa. Em 1687, Isaac Newton demonstrou que variações da gravidade G alteram o período. Então, variações da gravidade G alteram o período do relógio de pêndulo. Uma vez que na superfície da Terra, onde o raio vale R, a aceleração da gravidade vale G, o período de um pêndulo simples é T1, o valor T1 sobre T2, onde T2 é o período do dispositivo a uma altitude R, medida a partir da superfície da Terra supostamente esférica, é de... Bem, aqui nós temos um problema seríssimo. Isso daqui é uma questão impraticável, porque você precisaria sim ter um prédio, certo? Prédio com o raio da Terra de altura. E lá em cima do prédio você vai colocar um relógio de pêndulo. Está aqui, ó. Um pêndulo que vai ficar indo e voltando. Lá haverá um período T2. Aqui, na superfície da Terra, você coloca o pêndulo idêntico ao lado de cima, ele terá um período T1. T1, quando ele está a uma distância do centro da Terra D1, igual ao raio. O outro lá de cima está a uma distância ao centro da Terra D2, que será 2R. O problema é que era a razão entre T1 e T2. Então, nós vamos ter o período de um pêndulo é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G, aqui considerando um referencial inercial. Se ele for não inercial, isso dá problemas. Mas vamos aqui desconsiderar esta outra possibilidade. Então, a razão entre os períodos vão ser dados por essas razões aqui. Raiz quadrada de L e o comprimento é o mesmo, L para um pêndulo e para o outro, mesmo tamanho. O que vai mudar é que temos uma gravidade G1 na superfície da Terra e temos lá em cima uma gravidade G2. Então, nós vamos olhar aqui para estas equações. 2π raiz quadrada de L sobre G2. Dá para cancelar muita coisa e colocar o de cima e repetir, multiplicando aqui pelo inverso do de baixo. Fazendo esta operação matemática, nós vamos ter a raiz quadrada de G2 sobre G1. G2 sobre G1. Está trocado, olha, 1, 2 e ali fica com 2, 1, por conta da expressão. Mas calma, o valor da gravidade é dado por Gm sobre a distância que você está do centro do planeta ao quadrado. Douglas, eu não me lembro disso. Então vale a pena recapitular o estudo da gravitação universal, pegando as equações de Newton e a equação para a gravidade. Fazendo aqui, então, a substituição para os valores da gravidade, a gente vai ter aqui uma bela de uma raiz quadrada. Vamos ficar com Gm sobre D1, aliás, aqui D2, perdão, D2 ao quadrado, dividido por Gm sobre D1 ao quadrado. E aqui Gm cancela com Gm. E a gente, de novo, repete o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Mas como a gente tem raiz quadrada, aqui vem a parte alegre da vida. Cancela essas duas raízes. Então vai ficar D1 sobre D2. E esses valores estão ali, ó, R dividido por 2R, cujo resultado será 1/2. Opção correta, B de bola.
bastante conta para fazer e é necessário tomar cuidado para não se confundir, lembrando do repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo para que tudo dê certo. Quando um capacitor de placas planas e paralelas é submetido a uma diferença de potencial de 150 volts, um campo elétrico uniforme de magnitude 3 vezes 10 ao cubo volt por metro é estabelecido entre suas placas. Uma vez desconectado da fonte externa, então ele vai ser desconectado da fonte externa, é possível alterar a tensão. Então ele altera a tensão simplesmente fazendo o reposicionamento das placas. Assim, para que se tenha uma tensão nova agora de 120 volts, a nova distância em centímetros entre as placas paralelas, após o reposicionamento, ele quer então a nova distância em centímetros entre as placas paralelas deve ser de qual valor? Entre as placas de um capacitor, se estabelece aquilo que nós chamamos de campo elétrico uniforme. Então, aqui está. Quando a gente aplica uma determinada tensão, com potencial maior de um lado e um potencial menor do outro, um certo U, onde aqui a gente vai ter um potencial maior, por exemplo, e ali um potencial menor, do lado de maior potencial se acumula uma carga positiva e do menor potencial carga negativa, de tal maneira que a gente vai ter aqui, entre essas placas, um campo elétrico uniforme de intensidade E. Quando a gente tem a desconexão do capacitor das placas, isso quer dizer que a carga que ele acumulou, aliás, das placas não, do gerador, da fonte externa, a carga que ele acumulou vai ficar com ele. Então ele tá desplugado. Desplugado, a carga que ele tem, você pode sanfonar aí que não vai se modificar. E o nosso raciocínio vai ser em cima disso agora. A gente aqui vai combinar 3 equações a respeito dos capacitores. A carga é a capacitância vezes a DDP. A capacitância depende da área das placas e da distância entre elas. E a intensidade do campo, olha a diferença. Isso aqui é um epsilon, é a permissividade elétrica. E este aqui é o E, é o campo elétrico. A intensidade do campo elétrico, você já vê pela própria unidade, volt por metro, é a tensão U, em volts, dividido pela distância D. Juntando essas duas expressões, eu coloco no lugar de C, epsilon vezes A sobre D. E chego a esta equação, vezes o U. E bem aqui, eu já noto a presença do U sobre D. E dividindo U sobre D, eu tenho o campo E. A gente precisa saber, então, que no contexto que nós estamos estudando, se não muda a área, porque são as mesmas placas, não muda a permissividade elétrica do meio, porque ainda é o mesmo meio, a gente vai verificar também que não muda a carga, faz sentido, nada dessas 3 coisas mudam, então uma consequência disso tudo é que a intensidade do campo permanecerá constante, já que todos os outros termos desta equação são constantes. Então isso quer dizer que, se o campo antes tem a mesma intensidade do campo depois, o campo antes era de 3 vezes 10 ao cubo volt por metro. E agora, depois, a gente pode dizer que vai ser a nova tensão, U, depois, dividido pela distância entre as placas, o D, depois. Certo, então temos 3 vezes 10 ao cubo, volt por metro, iguais a tensão depois,
Agora teremos 120 volts. Vamos atrás da distância. Depois, bem, vamos cancelar V com V, subir com este D e descer com aquele valor. Sobe com M também. Bom, no final das contas, o valor dessa distância vai ser igual a 120 metros divididos por 3.000. E quando a gente divide 120 por 3.000, o resultado dá 0,04. Então, o valor disto é 0,04 metros. 4 centímetros, que era o que ele queria. A de avião. Para pintar um prédio, o pintor utiliza uma escada homogênea de comprimento L e massa M, com uma das extremidades apoiada a uma parede vertical. Preocupado com sua segurança, o pintor verificou que essa parede vertical é praticamente lisa e que a outra extremidade da escada fica apoiada em um piso horizontal rugoso. De fato, esse piso é feito de material com coeficiente de atrito estático no valor de 0,5. Nessas condições, para apoiar a escada de forma segura, evitando que ela escorregue durante sua ausência, o pintor deverá posicioná-la de modo que o ângulo mínimo entre a escada e o piso horizontal seja de que valor? Vamos a um desenho para entender o que está acontecendo primeiro. Aqui está a escada apoiada e nós vamos poder representar as forças que atuam nela. A primeira força que eu quero colocar aqui é a força peso, que atua no centro de massa e, neste caso, vai corresponder ao centro geométrico da escada, que é homogênea. Outra força que vai atuar aqui é a força normal de contato com a parede, que eu vou chamar de NP, além da força normal aqui de contato com o solo, com o chão, que vai empurrar. A normal empurra os objetos. Então, esse objeto é empurrado por aquela normal, empurrado por esta normal, que eu vou chamar de normal com o chão, NC. Há uma tendência de escorregar para a esquerda, você há de concordar com isso. Então, haverá um atrito para a direita. Então, a força de atrito aqui, FAT, no chão, é para cá. Ok? Primeira coisa que você pode observar neste caso, se ela estiver na iminência, de deslizar com o ângulo aqui mais inclinado possível, isso quer dizer que o atrito vai ter chegado ao maior valor que ele pode. Então, a força de atrito vai ser o μ vezes a normal com o chão, NC. Agora, vamos às condições de equilíbrio de translação, sobe, desce, esquerda, direita, e de rotação, horário anti-horário. Primeiramente, equilíbrio de translação. A normal com o chão equilibra o peso. Essas duas se equilibram. O atrito com o chão equilibra a normal com a parede. Então, a gente já sabe. Normal com o chão equilibra o peso. O atrito com o chão equilibra a normal com a parede. Agora vamos ao equilíbrio de rotação. Em relação a este ponto do chão que nós vamos adotar como eixo, a normal com a parede produz um torque no sentido anti-horário. Já o peso, a força-peso, tem um poder de giro no sentido horário. Então, no equilíbrio de rotação, o torque no sentido horário deve equilibrar o torque no sentido anti-horário. Essa é a nossa ideia. E quem é que vai fazer torque no sentido horário? O peso. Então, o torque feito pela força peso deve equilibrar o torque feito pela normal com a parede. Essas forças que atuam no eixo não têm torque, não têm poder de provocar giro. Bom, o torque feito pela normal com a parede é a força normal com a parede vezes a distância daqui para cá, que é L, vezes o seno do ângulo entre esta barra e a força, que é o seno de θ.
Bem, quando nós vamos analisar a força-peso, a distância do ponto de atuação daqui para cá não é L, é L sobre 2. E o ângulo da força aqui com a nossa barra não é θ. Você vai observar aqui que este ângulo é o complementar do θ. Veja, se ali é θ, olhando aqui para o triângulo retângulo que se forma nesta região, a gente vê que ali é θ, aqui é 90 graus menos θ. Então, nós vamos colocar peso vezes a distância, que é L sobre 2, vezes o seno daquele ângulo. Qual é? 90 graus menos θ. Mas aí você precisa observar que o seno de 90 menos θ é o cosseno de θ. Então, dá para cancelar aqui o L de um lado com o L do outro, tá tranquilo? Ei, e você também deve lembrar que o atrito é μ vezes A normal aqui e fazer algumas relações entre as forças. Douglas, como assim? Observe que se a força de atrito é igual a μ vezes A normal com o chão, esse atrito é igual a normal com a parede. Peguei daqui. O μ é 0,5. E a normal com o chão é o peso. Então, olha que interessante. Eu consigo aqui deixar o P sobre 2, P dividido por 2, cosseno de θ igual a normal com a parede vezes o seno de θ. Mas note que esta normal com a parede é 0,5P. Então, P sobre 2 vezes o cosseno de θ é igual a 0,5P vezes o seno de θ. Cancelamos P com P. Gente, 1 dividido por 2 é 0,5 vezes o cosseno de θ é igual a 0,5 vezes o seno de θ. Gente, qual é o ângulo que tem o cosseno igual ao seno? Quem tem esta particularidade é um ângulo muito conhecido como 45 graus. E a alternativa correta, B de bola. No setor automotivo, a tecnologia evoluiu bastante nas últimas décadas. No passado, um cabo era conectado ao pedal do acelerador que abria um dispositivo denominado corpo de borboletas, permitindo dessa forma a admissão de ar ao motor. Nos modelos atuais, a conexão entre o acelerador e o corpo de borboletas é feita de modo eletrônico e se faz uso de um acelerador eletrônico, drive-by-wire, em que o registro do pedal é feito por meio de sensores e enviado à central eletrônica do veículo. O sistema eletrônico introduz, segundo alguns motoristas, uma sensação de atraso na aceleração do veículo. De forma a reduzir esse efeito, um dispositivo instalado no veículo é capaz de reprogramar os ganhos de aceleração de acordo com o modo escolhido ao percorrer determinada distância d. Em um modo escolhido, em particular, uma distância d a ser percorrida é dividida em 3 partes exatamente iguais. Na primeira parte do trajeto, o veículo parte do repouso com a aceleração escalar constante a. Na segunda parte do trajeto, um incremento de a sobre 3 é dado na aceleração desenvolvida na primeira parte do trajeto. Na terceira e última parte, um novo incremento de a sobre 3 é dado na aceleração desenvolvida na segunda parte do trajeto. Desprezando-se qualquer intervalo de tempo que possa existir nas aplicações, desses incrementos de aceleração, nas transições entre as partes do percurso, é correto dizer que ao final da terceira parte, o quadrado da velocidade do veículo corresponde a qual valor? Para resolver esse problema, vamos utilizar a equação de Torricelli, que nos diz que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Aqui a gente vai aplicar isto 3 vezes.
uma para cada terço do trajeto, porque, de acordo com o enunciado, ele dividiu todo o percurso em 3 partes iguais: d sobre 3, d sobre 3, d sobre 3. Na primeira parte, a aceleração era a. Na segunda parte, era a mais a sobre 3, dando 4a sobre 3. Na terceira parte, acrescentava mais um a sobre 3, dando 5a sobre 3. Aplicando aqui a equação de 0 a 1, v1 ao quadrado será v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o deslocamento, que é d sobre 3. Como o valor de v0 é igual a zero, a gente tem 2AD sobre 3. Na próxima parte, a velocidade v2 ao quadrado vai ser igual a v1 ao quadrado mais 2 vezes a nova aceleração, que é 4a sobre 3, vezes o deslocamento, que é d sobre 3. O valor de v1 ao quadrado eu já pego aqui do resultado anterior. É 2AD, não foi isso? 2AD sobre 3. E isso agora a gente acrescenta com 8AD sobre 9. Então, mais 8AD sobre 9. Isso vai dar, fazendo aqui, vamos multiplicar por 2 em cima e embaixo, esse 2 vira 4, esse 3 vira 9. Vamos multiplicar por 3 em cima e embaixo, esse 2 vira 6, esse 3 vira 9. Douglas, como assim? Vamos fazer aqui, um múltiplo comum para resolver o problema. 9. 9 por 3, 3 vezes 2, 6. 2AD. Mais 8AD. 8 mais 6 são 14, né? Então, isso aqui vai ser igual a 14AD sobre 9. É o valor do V2 ao quadrado. O nosso V3 ao quadrado vai ser o V2 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, 5a sobre 3, vezes o deslocamento, d sobre 3. Agora é fazer essa conta. O V2 ao quadrado é 14AD sobre 9. E aqui nós vamos ter 2 vezes 5, 10. AD sobre 9. E ficamos com 24 AD sobre 9. O que dá para simplificar, dividindo por 3 aqui em cima e por 3 aqui embaixo. 24 por 3 são 8. 9 por 3 são 3. Então, resposta, 8AD sobre 3. A máquina de Atwood foi criada em 1784 por George Atwood e consta como dispositivo básico na maioria dos laboratórios de física do Brasil. Frequentemente utilizada em experimentos para demonstrar os princípios básicos da dinâmica, essa máquina utiliza uma polia de massa desprezível, sem atrito, um fio inextensível que passa pela polia e possui em suas extremidades as massas emisão e emizinho. Douglas, o que é isto? Está aqui a nossa polia. Aqui a gente vai ter a sustentação dela e vai ter a corda inextensível passando pela polia, como você está vendo aqui no desenho. É isso que se queria descrever. De um lado, nós vamos ter um bloco, esse bloco de massa M, emisão, e do outro lado a gente vai ter um bloco de massa Mzinho, como ele disse. O problema está dizendo agora que em uma situação experimental típica, você vai colocar num local onde a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, uma massa emisão de 5 kg e uma massa Mzinho de 3 kg. E ele diz que o conjunto vai adquirir uma aceleração, de mesmo módulo, um para baixo, outro para cima. Bem, para que esse sistema adquira uma aceleração de mesmo módulo A, mas dirigida no sentido oposto, então, do jeito que está aqui, ele tinha uma aceleração de módulo A nesta situação
e ele quer que adquira uma mesma aceleração com o mesmo módulo, só que no sentido oposto, aí ele diz que vai ser necessário reduzir a massa emissão em quantos quilos? E aí vamos fazer o esquema das forças. Esse aqui vai ser puxado para baixo pela força peso, que vale 50 newtons. Peso é massa vezes gravidade. Esse daqui vai ser puxado para baixo por uma força de 30 newtons. Massa 3, gravidade 10, força 30. Agora, os dois serão puxados pela força de tração. Como é o mesmo fio, vai ser a mesma tração, de um lado e do outro. T e T. A gente sabe que o de maior massa vai acelerar para baixo. E o de menor massa vai acelerar para cima. Então, este é o esquema que a gente vai ter. Olhando para isso, a gente pode aplicar para emissão a segunda lei de Newton. Como ele acelera para baixo, 50 newtons são maiores do que a tração. Então, eu vou dizer que a força resultante, que é o produto da massa pela aceleração, vai ser uma força de 50 menos T. A maior, 50 menos a menor, T. Da mesma forma, a gente vai fazer para o Mzinho. A força resultante nele vai ser igual a Mzinho vezes A. Mas nele, a resultante é para cima, então a tração ganha do peso. T menos 30. Vamos agora fazer as substituições dos valores. 5 vezes A vai ser igual a 50 menos T. E 3 vezes A vai ser igual a T menos 30. Aqui nós vamos ter um sistema de equação. Vamos fazer aqui para ver como vai se resolver esse problema. Uma ideia muito boa é somar tudo de um lado e tudo do outro. 5 com 3 são 8. E ao somar ali do outro lado, o menos t cancela com t. E 30 somado, aliás, e 50 somado com menos 30 dá 20. Então, a aceleração adquirida vai ser 20 dividido por 8, ou 10 por 4, o que nos dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, esta é a aceleração que eles vão adquirir. Mas o problema disse que vai reduzir o valor do emissão. Reduzindo esse valor de emissão, eu vou chamar aqui de um valor M', certo? Então, este valor M' vai ser reduzido de tal forma que vai trocar o sentido da aceleração. Então, a gente vai ter esse aqui acelerando para cima e aquele ali acelerando para baixo. Mas com que valor de aceleração? O mesmo de antes. Ele quer trocar apenas o sentido da aceleração. Então, vai ser 2,5 metros por segundo ao quadrado no sentido oposto. Olhando aqui para a nossa massa Mzinho, que não vai se modificar, ela continua sendo 3 quilos, nela vai atuar a força-peso de 30 newtons. E agora a tração vai diminuir. Por isso que ele vai acelerar para baixo. Se a gente for olhar para esse corpo, a gente vai verificar que a força resultante é dada, pelo produto da massa vezes a aceleração. Mas a nossa resultante vai ser 30 menos t, que vai ser a massa 3 vezes a aceleração A, que vai valer 2,5. Então já vou colocar 2,5. Se eu multiplicar 3 por 2,5, dá 7,5. Agora, ajustando tudo, ele vem subtraindo ali dos 30.
Então, a gente vai fazer essa conta, 30 menos 7,5 vai dar 22,5. Então, passando para lá, 22,5, já fazendo a subtração, e você encontra o valor de t, certo? Então, isso daqui foi com um atalho, mas você, qualquer problema, faça por si essa conta. Para fazer uma questão de segunda fase da UES, você tem que dominar bastante a matemática básica. Vamos agora ali para o outro lado. Do outro lado, se ele vai acelerar para cima, a tração deve ganhar do peso. O peso que agora vai ser m' vezes g. m' vezes 10, que é o valor da gravidade. Olhando para a força resultante ali, ela vai ser a massa m' vezes a aceleração. Mas esta resultante agora vai ser a tração menos o m' vezes 10, que é o peso. Isso vai ser m' vezes a aceleração, que deve ser 2,5. O valor da tração é 22,5 menos. Vamos pegar esse m' vezes 10 e jogar para o outro lado. Você vai ter 10 somando com aqueles 2,5. Então, m' vezes 12,5. Então, quando a gente faz a divisão, passa esse 12,5 dividindo para o outro lado, a gente encontra que o m' será 1,8 quilogramas. E se o nosso m' dá este valor, a gente precisa tomar cuidado para não marcar errado, porque ele não quer o novo valor de m', ele quer saber o quanto deve haver de redução. Quem estava com 5 e reduziu 1,8, reduziu para 1,8, reduziu 3,2. Então, se você for fazer a diferença, vou fazer aqui, nesse canto superior, a gente pode dizer que a diferença entre o m e o m' vai ser de 5 menos 1,8, então reduziu em 3,2 quilos. Alternativa correta, C de casa. Deseja-se transformar uma determinada massa m de gelo a menos 10 graus Celsius totalmente em água a 10 graus Celsius. Para a realização desse processo de forma integral são necessárias 95 calorias. Sabendo-se que o calor de fusão do gelo vale 80 calorias por grama e o calor específico do gelo é meia caloria por grama grau Celsius e o calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius, a massa m de gelo em gramas é igual a... Bem, nós precisamos conhecer as transformações que nós vamos considerar que ocorrem ao nível do mar. Começa a menos 10 graus Celsius, vai receber calor e este gelo vai se transformar em um gelo a 0 graus Celsius primeiro, antes de derreter. No processo de fusão, aí ele se transforma em água a 0. E depois, a gente quer que ele chegue à água a 10. Então, nós vamos ter 3 transformações aqui acontecendo. Essa primeira é sensível, esta segunda é latente, esta terceira é sensível. E a gente vai somar tudo e vai ver que dá 95 calorias. Então, nessa primeira parte, é m vezes o C do gelo vezes ΔT, que a gente tem nesse gelo. Depois a gente tem a fusão, então mais m vezes o L de fusão. Depois ele esquenta como água, m vezes o calor específico da água vezes a variação que a temperatura vai apresentar para a água. Quando nós somarmos tudo isso, vamos encontrar o valor de 95 calorias. O calor específico do gelo é de 0,5 e o aumento de temperatura que ele sofre é 10. A massa que a gente vai derreter
A gente não sabe, mas o calor latente é 80. A massa aqui não se sabe, mas o calor específico da água é 1 e ela esquenta de 0 a 10 graus Celsius. A soma disso tudo tem de dar 95. Então, m vezes 5 mais m vezes 80 mais m vezes 10 tem de dar 95. Quando a gente faz a conta, 80 mais 10, 90. Mais 5, 95. E quando termina de resolver, o número que multiplicado por 95 dá 95 é 1. Opção correta, a de avião. Ao registrar a decolagem de um helicóptero com um dispositivo analógico audiovisual capaz de registrar 24 quadros por segundo, um cinegrafista sincronizou o obturador de sua câmera com o movimento das pás do helicóptero. Dessa forma, o cinegrafista foi capaz de criar a falsa ilusão de que as pás estavam paradas. Para um helicóptero com 4 pás, a frequência mínima de rotação em RPM, rotação por minuto, para se obter o efeito desejado pelo cinegrafista é. Então vamos lá. Vamos pegar aqui as 4. Vou pegar essa aqui, azul, vou fazer uma de cada cor. Uma outra pá vermelha, uma outra pá preta e uma outra pá verde. Está aí. O que nós vamos fazer? Eu tiro uma foto, né? Mas lá não está colorido, não. Lá você não consegue distinguir entre um azul e um verde. É tudo da mesma cor. Isso aqui é só para a gente enxergar o que está acontecendo. Suponha que isso esteja girando nesse sentido. Se eu quiser tirar uma foto e ter a impressão de que nada mudou, esse azul vai ocupar o lugar do verde o do preto do vermelho e assim por diante. Então, quando ele girar, a gente vai ver o azul aqui, o verde para cá, olha, o preto aqui e o vermelho nesta posição. Eles vão trocar de posição, todos girando. Então, entre uma foto e outra, eu preciso que ele tenha girado os 90 graus. E isso corresponde a 1/4 do período. Então, entre duas fotos, 1/4 do período. Mas espera aí, quanto tempo se passa entre duas fotos? Eu tenho 24 quadros acontecendo, ou fotos, né? Registros, no intervalo de tempo de 1 segundo. E um registro, um quadro, vai demorar um certo valor x. Ao fazer essa regra de 3, você encontra que x é 1 sobre 24 segundos. Bem, e para que isso aconteça, eu vou ter 90 graus, 1/4 da volta. Então, 1/4 da rotação deve acontecer em 1 sobre 24 segundos. Isso quer dizer que nós podemos encontrar a frequência com que isso ocorre. A frequência é dada pelo número de rotações dividido pelo intervalo de tempo em que aconteceu. Aqui, nós sabemos que vai acontecer 1/4 de rotação a cada 1 sobre 24 segundos. Mas o problema é que era as rotações em minutos. Não tem problema, a gente encontra aqui em segundo, depois passa para minuto. Então vamos lá, a frequência vai ser de, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, o que vai dar aqui para a gente 6 Hz. Vai ser com esta frequência que ele vai girar, ou melhor, se preferir, 6 rotações por segundo. Bem, se eu tenho 6
rotações acontecendo em 1 segundo. Para casar com o que a gente tem aqui, eu vou precisar de x rotações acontecendo em 1 minuto. Lembrando que 1 minuto são 60 segundos. Então, eu vou ter 60 vezes isso. De tal forma que o valor desse nosso x vai ser 60 vezes 6, 360 rotações por minuto. Opção correta, C de casa. Um cilindro fechado com paredes adiabáticas contém internamente um pistão de massa desprezível que pode deslizar livremente em seu interior. O pistão é construído de um material também adiabático, por sua vez divide o cilindro internamente em 2 porções, L e R. Cada uma das porções, L e R, vai ter uma quantidade de uma certa quantidade de um mesmo gás, que é mantida com suas características termodinâmicas próprias. O pistão, em um primeiro momento, é mantido fixo por meio de um dispositivo magnético, de tal maneira que o gás contido na porção L do cilindro tem como característica pressão P e volume 5V, ao passo que o gás contido na porção R tem como características pressão 8P e volume V. Desligando o dispositivo magnético, o pistão fica livre para deslizar até que um novo estado de equilíbrio seja atingido pelas porções L e R. Supondo-se todos os processos realizados de forma adiabática com coeficiente γ igual a 3/2, a razão entre os volumes L e R após o equilíbrio é dada por qual das opções? Aqui eu fiz um esquema representando o lado L à esquerda e o R à direita. No lado L, a gente tem pressão P e volume 5V. No R, a gente vai ter pressão 8P e volume V, um volume menor. Depois eles vão evoluir para um estado final, quando a gente soltar aqui essas presilhas magnéticas, E quando é que vai parar o movimento? Quando as pressões se igualarem. A pressão no começo estava muito grande do lado direito e, por conta disso, vai haver um deslocamento da direita para a esquerda. Então, a gente precisa também verificar que se as transformações são adiabáticas, numa transformação adiabática, P vezes V elevado a γ é uma constante. E a gente vai ter de fazer esse estudo tanto para o gás do lado L quanto para o do lado R. Vamos fazer isso aqui para o do lado L. A gente vai dizer que P vezes 5V elevado a γ, que é 3/2, vai ser igual à nova pressão, P', vezes o novo volume, VL, elevado a 3/2. Bora agora para o outro. A gente vai colocar que a pressão que a gente tinha aqui, 8P, vezes o volume, que era V, elevado a 3/2, vai ser igual à nova pressão, P', vezes o novo volume, VR, elevado a 3/2. A gente tendo feito essa análise para cada um dos gases, a gente pode agora dividir uma expressão pela outra, que a resposta do problema vai acontecer. Como? Vamos fazer essa divisão aqui. Repetindo tudo e colocando, olha, a divisão acontecendo. Com isso, o nosso P cancela com P, o P' cancela com o P'. E nós vamos ficar aqui com alguns valores interessantes. Eu vou deixar este 8 aqui de fora, 1/8, e vou colocar dentro aqui de um parêntese, o 5V e o V, porque estão os dois elevados a 3/2. E do outro lado, vou deixar também o VL e o VR, os dois elevados a 3/2. Mas é importante que você saiba que 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo.
E com isso, a gente já pode dar uma ajeitada nessa expressão. Como? A gente tira esse cubo de todo mundo. Fica assim. E depois, eleva todo mundo ao quadrado, de um lado e do outro. Ah, e nós já podemos cancelar esse V com este V. Ficamos com 5, né? Então, elevando ao quadrado 1/2 ao quadrado, dá 1/4. 5 elevado a 1/2 ao quadrado vai dar para a gente 5. Isso aqui elevado ao quadrado dá VL sobre VR. Ah, interessante. Isso já é a nossa resposta. 5/4. D de dado. No interior de um trilho circular mantido em um plano vertical, uma partícula descreve um movimento circular uniforme com velocidade angular constante de 2 radianos por segundo. Sabe-se que a energia mecânica total na parte mais alta da trajetória é 3 vezes maior do que a energia mecânica da partícula na parte mais baixa dessa trajetória. Supondo a aceleração local 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que o raio da trajetória corresponde, em metros, a que valor? E aqui está a representação. Mesma velocidade em cima e embaixo. Afinal, é um MCU. Mas ele está falando da energia mecânica. Eu vou criar aqui um eixo de alturas para a gente fazer as medidas. Vou dizer que a altura aqui embaixo é 0 e lá em cima a altura é 2R. H. Sabendo disso, a gente pode fazer as medidas das energias. A gente pode dizer que existe uma certa energia no ponto mais alto. Esta energia aqui é cinética, que seria dada por m vezes v ao quadrado sobre 2. Mas também temos energia potencial, que seria dado por mgh. E este mgh é mg2r, que é a altura que ele tem lá em cima. Quando está no ponto mais baixo, a energia cinética não mudou. Continua mv ao quadrado sobre 2. Mas a energia potencial é 0. Bem, pelo que o problema nos disse, a energia mecânica, que é a soma das duas, é 3 vezes maior lá em cima. Então, aqui em cima, se eu pegar mv ao quadrado sobre 2 mais mg2r, que é a energia mecânica que eu tenho aqui em cima, é 3 vezes a energia que eu tenho lá embaixo. E aqui embaixo eu só tenho mv ao quadrado sobre 2. Douglas, eu quero enxergar isso melhor. Então vamos colocar aqui. Vamos dizer que esses eram os valores iniciais. Então, a energia mecânica inicial lá em cima é 3 vezes a energia mecânica final. Mas a inicial é a soma da energia cinética com a energia potencial. E a final vai ser a energia cinética mais a energia potencial. Só que a potencial é 0. Substituí os valores e obtive esta equação. Agora, nós podemos fazer alguns cancelamentos. As massas se cancelam. Douglas, ele deu a velocidade angular. Bem, se você quiser saber a velocidade, ela é a velocidade angular vezes o raio. Então, eu posso colocar no valor de v ao quadrado o ômega-r. Mas calma, a gente já chega lá. Vamos colocar aqui, ômega-r ao quadrado sobre 2 mais mg2r. Ops, não tem mais o m, cancelou. G2r vai ser 3 vezes ômega-r, isso aqui, ao quadrado, sobre 2. Vamos colocar aqui o valor das coisas. O ômega é 2, o G é 10, o R a gente quer saber, continuando ali do outro lado, 3 vezes 2 vezes R
ao quadrado sobre 2. Então, nós vamos ter 4r ao quadrado sobre 2 mais 20r igual a 3 vezes 4r ao quadrado sobre 2. Vamos fazer o seguinte, 4 por 2 são 2. 2r ao quadrado mais 20r igual a 3 vezes 4, 12, por 2, 6. Como tem r em todos os termos e o r é diferente de zero, a gente divide por r e fica com 2r mais 20 é igual a 6r. Passando esse 2 para o outro lado, 6 menos 2 me dá 4r. Se 4r vale 20, o r vale 5 e a opção correta é a de avião. Um estudante de física deseja obter a partir de uma superfície refletora esférica uma imagem real, imagem maior, mas ele quer invertida de um dado objeto. Sabe-se que para esse fim a superfície refletora deve ser escolhida pelo aluno e deve funcionar exatamente como um espelho esférico, em relação ao tipo de superfície que deve ser escolhida, côncava ou convexa, e também a localização do objeto, certo? Ele deve se apresentar como? Para você resolver esse problema, você deve conhecer as situações de posição, objeto, imagem num espelho esférico côncavo, que é o que a gente vai utilizar. O espelho côncavo é o que produz para objetos reais imagens reais, invertidas e maiores. Aqui a gente tem o centro, aqui a gente tem o foco. Se você colocar o objeto aqui, entre o centro e o foco, vou colocar um lápis, pegue 2 raios, um paralelo, e eu vou pegar o outro que coloca aqui, batendo no vértice do espelho. Você sabe que o que incide paralelo vai para o foco. O que incide no vértice do espelho reflete com o mesmo ângulo ali com o eixo. Vai ficar o ângulo é mais ou menos para cá, para dar o mesmo ângulo que a gente tinha ali. Você vai verificar que nesta situação, o encontro dos raios refletidos ocorre aqui, para além do centro, fazendo uma imagem de cabeça para baixo, neste referencial, invertida e maior. Douglas, e as outras posições? Se a gente colocasse para bem no centro, a imagem ia ter o mesmo tamanho do objeto. Se a gente colocasse o objeto para depois do centro, para além do centro, a imagem ia ficar menor. Então, a gente precisa que o objeto esteja entre o foco e o centro. Opção correta, D de dado. Uma bola de bilhar de massa M, ao receber uma tacada, desloca-se sobre uma superfície horizontal em direção a uma bola de bilhar B, em repouso. Certo. De mesma massa, M. A superfície da bola A é perfeitamente suave, ao passo que a da bola B, em virtude de uma falha no processo de fabricação, apresenta um coeficiente de atrito no valor de 0,1. Então, vamos ter atrito neste problema. Antes de chocar-se frontalmente de modo perfeitamente elástico, então, choque frontal e de modo perfeitamente elástico com a bola B, a bola A move-se sobre a superfície horizontal com uma velocidade de 4 metros por segundo. Sabendo que a gravidade no local vale 10, é correto afirmar que a distância em metros percorrida pela bola B após a colisão até parar é de quanto? Bom, nós vamos ter de supor que a bola B vai apenas deslizar sem rolar. Para ilustrar esse problema, a gente tem aqui o A vindo com a velocidade VA e o B em repouso. Depois da colisão, eu vou supor que o B vai para a direita e que o A também vai, com uma velocidade menor, obviamente. Quando a gente for fazer o estudo desta colisão, a gente sabe que a quantidade de movimento total se conserva. Então, M vezes VA mais M vezes VB vai ser igual a M vezes VA' mais M
vezes v'. Como os m são iguais, a gente cancela. A velocidade VA, o problema disse que era 4. A velocidade VB era 0. A nova velocidade do A eu não sei, nem a do B. Então, eu só sei que a velocidade nova do A mais a velocidade nova do B vai ter de dar igual a 4. Isso aqui por conta da conservação da quantidade de movimento. Foi isso que a gente fez. Lembrando que quantidade de movimento é o produto massa vezes velocidade. Mas como a gente tem uma colisão perfeitamente elástica, a gente pode dizer que o valor da velocidade relativa depois deve ser o mesmo valor da velocidade relativa antes. Então, eles vão ter a mesma velocidade relativa de aproximação e de afastamento em módulo. Depois, eu vou ter o VB' menos o VA'. Então, VB' menos VA'. E antes, o que é que eu tinha? Eu tinha só o VA, né? Se o outro está parado, a velocidade do A em relação ao B é a própria velocidade do A. Então, o valor de VB' menos o valor de VA' deve ser igual a 4. Assim, a gente tem um sistema de equações onde é possível dizer que, vamos colocar esses dois, olha, VB' menos VA' é igual a 4. E a soma, VB' mais VA', olha, também dá 4. O que isso me quer dizer? Vamos lá, soma tudo de um lado e tudo do outro. Somando tudo aqui, o menos VA' com mais VA' se cancela. E a gente tem 2VB' sendo igual a 8, o que me garante que o VB' é 4 metros por segundo. Ei, mas se o VB' é 4, o VA' vai dar 0, já que o 4 mais o VA' dá 4, eu confiro aqui que o VA' vai ser 0. Então, tudo bem. Depois disso daqui, não vai haver velocidade para o A. O A para e o B ganha a mesma velocidade que o A tinha. É o famoso princípio da troca de velocidades que vai acontecer sempre que nós tivermos uma colisão perfeitamente elástica e frontal entre dois corpos de mesma massa. Então, se você já sabia disso, já tinha metade da questão resolvida para você. Eu vou pegar esse sistema e colocar ali em cima para a gente ter mais espaço. Agora, nosso próximo estudo vai ser sobre o movimento até parar. Então, movimento até parar. Para o B, né? O nosso B começa aqui e sobre ele vão atuar que forças? A força peso, que é igual a mg, e a normal. Só que nesta direção, ele não se move. Então, o valor da normal é igual a mg. Mas enquanto ele vai se deslocando para a direita, vai atuando nele, no sentido contrário, o tal do atrito. A intensidade da força de atrito é igual a μ vezes a normal. Mas olha que interessante isso. O atrito será a nossa resultante. Então espera aí. A força resultante será o atrito, já que a normal e o peso se equilibram. Mas a resultante é massa vezes a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton. O atrito é μ vezes a normal. Mas temos uma notícia boa. A normal é mg. Então, m vezes a é μ, mg. As massas se cancelam e eu descubro que a aceleração é μg. O μ é 0,1 e o g é 10. Então, a aceleração vai ser equivalente a 0,1 vezes 10, o que nos dá 1, não é? Vamos conseguir aqui mais espaço para escrever.
Então, isso aqui vai dar 1, né? 0,1 vezes 10 dá 1. 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, se eu sei a aceleração, agora eu posso ver a distância que ele vai percorrer até parar. Eu tenho a velocidade inicial, v0, igual a 4 metros por segundo depois da colisão. E quando ele for parar, o b vai ter velocidade final, v igual a 0. Utilizando Torricelli, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes d. A gente coloca 0 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 vezes. Cuidado, a gente descobriu a aceleração em módulo. Como ele está freando, a aceleração será menos 1. E a distância que ele vai percorrer, nós vamos descobrir agora. 16 dividido por 2 são 8. Então, nós encontramos que essa distância será de 8 metros. Então, neste problema, o que fizemos? Encontramos a velocidade do b depois da colisão, 4 metros por segundo. Depois, vimos quanto o atrito ia frear, 1 metro por segundo ao quadrado. E, por fim, nós fomos aqui e descobrimos a distância que ele percorre nesta frenagem. Opção correta, finalmente, 8 metros, a de avião. Uma maneira de determinar a densidade D de um fluido desconhecido consiste em utilizar um bloco retangular padrão e um fluido de densidade D conhecida. Então, nós vamos ter um bloco retangular padrão e um fluido de densidade D conhecida. A gente quer determinar a densidade Dzão de um fluido desconhecido. Ao mergulhar o bloco padrão no fluido de densidade conhecida, observa-se, no equilíbrio, 2/3 do volume submersos. Então, vamos começar aqui pelo conhecido. Então, mergulhando no fluido de densidade conhecida, o equilíbrio com 2/3 submersos. Depois, a nova situação, em seguida, mergulhou o bloco no fluido de densidade desconhecida. Então, no fluido de densidade desconhecida D, 9/10 do seu volume ficaram submersos. Com base nas informações fornecidas, a densidade do fluido desconhecido, em termos do Dzinho, é igual a quanto? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um caso geral. Nós vamos ter aqui o bloco. Esse bloco estará flutuando em um líquido, um fluido. A gente vai ver que duas forças vão atuar, o empuxo e o peso, que vão se equilibrar. Empuxo tem o mesmo valor do peso, mas o empuxo é a densidade do líquido vezes o volume que está imerso ou submerso no líquido vezes G. E o valor do peso do objeto é m do objeto vezes G. Nesse caso, o problema nos disse que ia ficar com o mesmo objeto em ambas as situações, um bloco padrão. Bom, vamos continuar. A gente pode dizer aqui, então, que a densidade do líquido vezes o volume que está imerso no líquido vai ser equivalente à massa do objeto. Ok, mas vamos observar o seguinte: a massa do objeto é a mesma em ambas as situações. Então, quando a gente for estudar isso aqui, a densidade do líquido conhecido, ele colocou primeiro no fluido conhecido. Então, a densidade do conhecido vezes o volume imerso no líquido conhecido deve ser igual à densidade do líquido desconhecido vezes o volume imerso no desconhecido. Vamos lá. Ele disse que a densidade do fluido conhecido é Dzinho. Então, Dzinho. Quando a gente coloca aqui imerso no líquido conhecido, 2/3 é o volume, o 2/3 do volume do objeto
ficam embaixo d'água. Quando a gente coloca no líquido desconhecido, não sei a densidade do líquido desconhecido, que ele chamou simplesmente de desão, o volume imerso são 9 décimos. Então, eu coloco aqui 9 décimos do volume do objeto. Olha que interessante isto. O volume do objeto se cancela. Quando nós vamos ajeitar, a gente pode escrever que Dzinho vezes 2/3, este 9 décimos vai para o outro lado, invertido, 10 nonos, isso é o valor do Dzão. Dzinho vezes 20 sobre 3 vezes 9, 27. E este resultado está na alternativa B de bola.